Beleza? Olá, gente, primeiro ano, tudo bom, galera? Vamos lá, ó, mais uma aula de trigonometria, certo? Ó, vamos começar o livro 3, no capítulo 8. As nossas relações trigonométricas vão continuar. Nós já vimos seno, cosseno e tangente, que são as principais, ou as funções originais. Agora nós vamos ver secante, cossecante e cotangente de um arco trigonométrico. Qual a relação que isso existe com o seno, cosseno e tangente? Vamos ver? Olha só. As razões inversas do seno e do cosseno são essas: secante, cossecante e cotangente. O que é que significa cada uma delas? Está aí a definição e inclusive a fórmula. Veja só. A secante é o inverso do cosseno. Então, se é o inverso, a gente pode dizer que a secante é 1 sobre o cosseno. Fácil, né? A cossecante é o inverso do seno. Ou seja, a cossecante vai ser 1 sobre o seno. E a cotangente é o inverso da tangente, 1 sobre a tangente, ou, como vocês sabem, a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, eu posso dizer que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Certo? Ok? Bom, agora, como é que eu vou lembrar quem é o inverso do seno, do cosseno e da tangente? Vamos dar um jeito, olha só. A palavra cotangente fica fácil da gente imaginar que cotangente e tangente são os inversos um do outro, né? Agora, secante e cossecante é comum o aluno inverter, achar que a cossecante, por exemplo, é o inverso do cosseno. Então, eu já deixei aqui, eu arranjei um jeito. Por exemplo, eu também me confundia quando aluno, e eu fiz o seguinte: eu observo que a terceira letra de cada palavra, por isso que eu coloquei de vermelho, é a inicial da função inversa. Então, secante, a terceira letra é um C de cosseno. Cossecante é um S de seno, e a cotangente é um T de tangente. Então, foi uma forma de você lembrar quem é a inversa de quem aí, certo? Ok? E eu coloquei aqui como observação, para a gente ter uma ideia, que os sinais da função inversa são os mesmos das funções originais. Porque é o seguinte: a gente aprendeu que o seno, o cosseno e a tangente tem dois sinais positivos, dois quadrantes são positivos e dois são negativos. E como é que são as inversas? É comum a gente imaginar que o inverso vai inverter o sinal. Não vai, certo? Quando a gente fala em inverso, é o inverso numérico, o sinal é sempre o mesmo. Para trocar sinal, a gente chama de oposto, certo? Então, por exemplo, o inverso de 2/3 é 3/2. Veja que eu não inverti o sinal. Mais 2/3 e mais 3/2, certo? Então, a gente não inverte o sinal. Os sinais são os mesmos. Por exemplo, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A cossecante também vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá certo? Ok? Só um exemplozinho aí para vocês. Ó, vamos lá. Um exemplo, ó. Digamos que eu quero achar a secante de 30. Então, a secante é o inverso do cosseno, tá? Na verdade, isso aqui é cossecante, certo? O primeiro aí é cossecante de 30. Então, a cossecante de 30 é o inverso do seno, que vai ser 1 sobre 1/2, e o inverso de 1/2 é 2. Aí, ó, a cossecante de 90 há um erro, na verdade, isso aqui vai ser a secante de 90 é o inverso do cosseno, que é 1 sobre 0, não existe, certo? E a cotangente vai ser 1 sobre a tangente, e o inverso de 1 é 1. Então, houve um equívoco aqui só na hora da gente inverter os valores, certo? Agora, vamos para os exemplos, vamos fazer as questões, porque nesse caso a gente vai ter que treinar realmente, tá? Beleza? Vamos lá? Então, veja só. Primeira questão, vocês têm aí, ó. Determine se existiu o valor de... E existem 6 valores para a gente discutir, para a gente descobrir quais... Ok? Então, vamos lá, vamos fazer... primeira questão, letra A. Isso. Então, primeira questão, letra A. Observe que a gente tem lá, secante de 300. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ó, secante de 300. Secante de 300. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é reduzir isso, tá? Como é que a gente reduz? Vamos relembrar as aulas passadas. 300 é quarto quadrante. No quarto quadrante, como é que é o cosseno? A secante é o inverso do cosseno. Não é positivo, então vai ser mais secante de 300 é aquilo que falta para 360 graus, ou seja, falta 60. Então, eu tenho que achar a secante de 60. E como é a secante de 60?
é o inverso do cosseno de 60, certo? Então, vai ser 1 sobre... Como é o cosseno de 60? É meio. Então, o inverso de meio é só você inverter esse 1 sobre 2, passa a ser 2 sobre 1, o inverso vai ser 2, certo? Fácil? Então, é isso que a gente vai fazer nos outros. Por exemplo, na letra B. O que é que a gente tem aí na letra B? Olha só, nós temos secante de 5π sobre 4. Aqui nós temos um problema a mais, que é a transformação em graus para facilitar. Veja, vai ficar secante de 5 vezes, o π é 180, dividido por 4. Ou seja, vai ficar assim, ó, secante de 5 vezes 45 graus. É bom lembrar que π sobre 4 é 45, né? Para facilitar, a gente já pode substituir aqui. Então, isso vai dar secante, vai dar para a gente a secante de 225 graus, para ser exato. Aí, 225, vamos lá, vamos corrigir aqui, secante de 225 graus, que é o seguinte, vamos fazer a redução outra vez. 225 é terceiro quadrante, certo? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E a secante também vai ser. Aí vai ficar 1 sobre... E aí a gente calcula o que passou de 180, porque terceiro quadrante já passou de 180. Então passaram 45. Então isso aqui eu posso dizer que é a secante de 45 graus. Significa que nós vamos ter... A secante de 45 vai ser exatamente igual a 1 sobre... o cosseno de 45, lembrando que é negativo. Então, nós vamos ter o seguinte, menos 1 sobre... O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quando você inverter, vai ficar 2 sobre a raiz de 2. E aí, a gente vai precisar racionalizar, ou seja, multiplicar por 2, multiplicar pela raiz de 2 e dividir pela raiz de 2. Ou seja, nós vamos ter menos 2, raiz de 2, sobre raiz de 4, que é 2. Então, a gente pode simplificar... E no final das contas, menos raiz de 2 é o resultado da letra B. Ok? Então veja que deu muito mais trabalho, porque a gente teve que transformar em graus, mas o processo é o mesmo. Veja, letra C, o que é que nós temos na letra C? Cossecante, que pode ser com o S ou com os dois, de 330 graus. De novo a redução. 330 é quarto quadrante. No quarto quadrante, a cossecante é o inverso do seno, então ela vai ser negativa também, certo? Então, menos cossecante de... Quarto quadrante já está chegando próximo de 360, então o que é que falta para completar 360? Faltam 30 graus. Então, eu posso dizer que a cossecante vai ser igual a menos 1 sobre o seno de 30, porque a cossecante é o inverso do seno. Tá legal? Certo? Beleza, então vamos lá, vai ficar menos 1 sobre... Agora, quem é o seno de 30? É 1 meio, e o inverso de 1 meio é 2, então vai ficar menos 2 porque havia um sinal negativo antes. Tá beleza? Ok? E prosseguindo na mesma ideia, vamos para a letra D, que agora deve ser mais uma da cossecante, né? Como vocês observam aí. Vai ser cossecante de 8π sobre 3. Ó... Para a gente transformar de um jeito mais rápido em graus, observe que π sobre 3 é 180 por 3, vai dar 60. Então, vai ficar 8 vezes 60 graus, certo? Então, quanto é? Vai ficar cossecante de 8 vezes 6, 48, na verdade, 480 graus, certo? 480 graus significa que já deu mais de uma volta, não é assim? Então, é melhor eu retirar o 360, porque eu já completo uma volta e vejo só o que falta. Tá legal? Fica bem mais fácil isso, com toda certeza. Então, veja só, nós vamos ter cossecante de... Aí eu vou pegar 480 graus, vou retirar 360, que é a nossa volta completa. Então, vai ficar cossecante de 480 menos 360, 120 graus. Ok? Aí, o que é que representa esse 120 graus? Onde é que ele está? No segundo quadrante. Ok? Aí, no segundo quadrante, como é que é o seno? Já que a cossecante é o inverso do seno. É positivo. Então, vai ficar cossecante 120 é antes de 180. Ou seja, você vai calcular o que falta para 180. Nesse caso, faltam 60 graus. Não é?
Então, como é que a gente vai fazer essa doideira? Vai ficar 1 sobre o seno de 60. E aí, como é que a gente faz? Vai ficar 1 sobre... Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E aí a gente faz o inverso, ou seja, vai ficar 2 sobre a raiz de 3. Certo? Qual o problema aqui? A gente não deixar o radical no denominador. Então a gente multiplica pela raiz de 3 e divide pela raiz de 3. Isso vai dar 2 vezes a raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então esse é o resultado, 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Ou seja, sempre que tem em radianos, vai dar mais trabalho porque a gente vai transformar para graus. Mesmo que você ache a menor determinação positiva, vai dar trabalho de qualquer forma. E as duas últimas letras, como vocês estão observando aí, são questões de cotangente, como era de se esperar, né? A cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente 240, mesma história. 240 é terceiro quadrante, certo? Aí no terceiro quadrante, a cotangente é positiva junto com a tangente. Então vai ficar a cotangente de 240 já passou de 180. Então o que é que passou? Passaram 60 graus. Então vai ficar 1 sobre a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus é apenas a raiz de 3, né? Então vai ficar 1 sobre a raiz de 3, que a gente vai ter que racionalizar. Veja, multiplica pela raiz de 3, divide pela raiz de 3, isso vai dar raiz de 3 sobre 3, certo? Que é, inclusive, a tangente de 30, tá? Então, a cotangente e a tangente vão ser realmente inversos os valores e são complementares. Letra F e última dessa primeira questão. Ó, cotangente de menos 7π sobre 6. Então, esse aqui vai ter o problema de estar negativo, mas a gente sabe resolver, a gente já viu isso em aulas passadas. Olha só, vai ficar menos 7 vezes. Observe que π sobre 6 é 30 graus. Então, vai ficar cotangente de menos 7 vezes 30, 210 graus. Aí eu não sei onde se localiza 210 graus, que eu teria que olhar no sentido horário. Não tem problema, você subtrai de 360, não é assim? Para achar a determinação positiva. Então vai ficar 360 menos 210. Beleza? Fácil. Que vai dar a cotangente de 150 graus, né? E aí a gente já tem ela positiva. Cotangente de 150. E agora eu mando brasa. 150 está no segundo quadrante, onde a tangente é negativa. Então menos cotangente de. Segundo quadrante é o que falta para 180. Faltam 30. Então vai ficar menos 1 sobre a tangente de 30 graus. Ok? E aí, para terminar, nós vamos ter menos 1 sobre... Aí a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, cujo inverso vai ser menos 3 sobre raiz de 3. De novo, a racionalização. Multiplica-se pela raiz de 3, divide-se pela raiz de 3, vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 3. Como dá para simplificar? 3 com 3, então isso vai dar menos raiz de 3, que é a resposta. Certo? Ok? Massa? Fácil? Agora, vamos para a segunda questão, certo? Olha só, a segunda questão é apenas de uma expressão, que diz assim, ó. Qual o valor numérico da expressão y igual ao cosseno de 4x mais 2 vezes a tangente de x sobre 2, menos o seno de 2x, tudo isso dividido por uma outra expressão, cotangente de x vezes a cossecante de x menos a secante de 8x, para x igual a π sobre 2. Então, nesse caso, nós temos um problema sério aí, que é essa expressão, já assusta. Mas a questão dá quanto é o valor do x. Veja, x é π sobre 2, que a gente transformando em graus, vai dar 90 graus. Então, qual é a minha saída? Aonde houver x, eu vou substituir por 90. Depois eu faço as multiplicações necessárias e vou achar os valores, tá bom? Então, vamos lá com calma, que é só organizar. Depois de organizar isso aqui, fica tudo mais fácil. Então, vamos fazer a fração, que vai ficar assim, cosseno de 4 vezes 90, mais 2 vezes a tangente de 90 dividido por 2, certo? E depois menos seno de 2 vezes 90, beleza? Aí abaixo no denominador vai ficar a cotangente de x, que é 90 graus, vezes
a cossecante de x também, ou seja, de 90 graus, mais a secante de 8 vezes 90. É isso? 8 vezes 90. Perfeito, beleza. Vamos lá, vou deixar o parênteses aqui para ficar igual a forma como está colocada aí na questão, mas a gente não vai precisar desse parênteses não, tá legal? Muito bem, vamos ver como é que a gente faz agora. Olha só, 4 vezes 90 dá 360, então eu vou colocar aqui em cima até já sem um parênteses, tá? Na questão está entre parênteses porque tem aquela divisão para não haver uma confusão. Então, cosseno 4 vezes 90 vai ser 360, então vai ser o cosseno de 360 graus. Beleza. 2 vezes a tangente de 90 por 2, 45, menos o seno de 2 vezes 90, 180 graus. Isso aqui vai ficar muito fácil da gente resolver, agora é só substituir os valores conhecidos. E no denominador, cotangente de 90, então vai ser 1 sobre a tangente de 90 graus, certo? Mais 2 vezes, melhor, vezes, né? Vezes a cossecante de 90. Quem é a cossecante de 90? Vamos lá, para a gente apagar aqui, houve um erro. Vamos lá. Cotangente de cossecante de 90, não é isso? Cossecante de 90 é 1 sobre o seno de 90 graus. Beleza. Mais a secante de... Aí 8 vezes 90 vai dar 720. 720 vai dar mais de uma volta, né? Beleza. Só vai dar trabalho isso aí para a gente resolver. Agora lá em cima é só substituição de valores. Cosseno de 360, vamos lembrar. 360 é no eixo horizontal. O cosseno também, então ali é 1, que coincide. Menos 2 vezes a tangente de 45, a gente sabe que é 1. Menos seno de 180, veja. Seno é vertical, 180 é horizontal, então não há coincidência, é 0. Agora, 1 sobre, quem é a tangente 90? Observe o seguinte, a tangente 90 não existe. Aí como é que a gente vai resolver esse número que não existe? E agora? Daqui a pouco a gente explica como. Veja só. E 1 sobre seno de 90. O seno de 90 é 1. Mais. Agora aqui vamos pensar no seguinte, ó. Secante de 720. 720 dá 2 voltas, vai parar exatamente em 360 ou em 0. Então vai ser a secante de 0. Ok? Eu vou colocar aqui, secante de 0. Depois a gente resolve, já que esse é um pouco maior. Agora vamos para o numerador. 1 menos. Aí eu tenho que multiplicar. 2 vezes 1, 2. Menos 0. Esse 0... não vai influenciar em nada, ou como diz o professor de português, não influi nem contribui. Agora vamos lá. Como é que eu divido um número por aquele que não existe? Ó, esse número que não existe, a gente diz que tende para um infinito, seria um número muito grande. Então, 1 dividido por um número muito grande vai dar 0. Porque imagina, se eu divido 1 por 10 dá 0,1. Se eu divido 1 por 100 dá 0,001. Se eu divido 1 por 1000 vai dar 0,0001. Então, quanto maior for o denominador, mais tende para 0. Então, esse não existe, tende para infinito, então ele é 0. Vezes 1 mais. E a secante é o inverso do cosseno. Então, eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre o cosseno de 0, que nós sabemos que isso aqui vai dar 1. Então, vamos para a gente terminar, como é que fica? Lá em cima vai ficar, lembrando o seguinte, ó, como é que a gente vai fazer essa operação? É 1 mais tangente, não é isso aqui? Ó, 1 mais 2, isso. 1 mais 2 vai dar 3 sobre o 0 vezes 1 dá 0, e aqui vai ficar 1 sobre 1. Ou seja, y vai ser igual a 3, é o valor dessa solução aqui. Tá bom? Beleza? Ok? Então, esse foi a terceira questão. Deu um certo trabalho por causa da expressão, que é grande, não é? Na verdade, foi a segunda, né? A terceira que nós vamos agora. Agora vamos para a terceira, que é uma questão que pede apenas para você achar o sinal. Veja, vamos colocar ela... Opa, desculpa, já está aqui na tela, né? A terceira, olha só. Determine o sinal da secante nos seguintes quadrantes, nos seguintes arcos. Aí, só para relembrar, secante tem o mesmo sinal do cosseno. Lembra daquela dica que a gente deu? Tenha sempre confiança de rezar um terço, para arranjar um meio, de levar alguém um quarto, fica tudo positivo. Então, a secante e a cossecante, ela vai ter os sinais positivos no primeiro e no quarto, ou seja, a secante também está aqui,
certo? No quarto quadrante. Aí, como é que a gente vai achar os sinais? É só transformar, por exemplo, 11π sobre 6, na verdade é 11 vezes 30 graus, já que π sobre 6 representa exatamente 30 graus, né? 180 sobre 6. Isso vai dar 330. Aí o que acontece? 330 é quarto quadrante. Se é quarto quadrante, ela é positiva. Está aqui em cima, naquela dica de ouro. Aí a gente vai fazer a mesma coisa nas outras letras. Letra B, 7π sobre 4. Perfeito? Aí vai ficar 7 vezes 45, não é isso? Ó, π sobre 4 é 45, 7 vezes 45, que vai dar exatamente 315 graus, não é isso? Isso, 315 graus. 315 graus, quarto quadrante. No quarto quadrante a gente já sabe, é positivo, fácil, fácil. Fácil até eu sei fazer isso. Letra C. E a letra C, como é que vai ser? 7 vezes π sobre 3. E agora? Π sobre 3 é 60 graus, então é 7 vezes 60, que dá 420. Como é que a gente vai fazer agora? Lembrem, 720 já passou de 360, eu vou aproveitar e subtrair logo. Ó. Eu retiro 360, não é isso? O que é que sobra? 60 graus. 60 graus é primeiro quadrante, não é? Primeiro quadrante todo mundo é positivo, então nem tem o que pensar. E para encerrar essa terceira questão, a nossa penúltima, vai ter a letra D, que é 4π, na verdade é 3π, né? 3π, voltando aqui, ó, 3π sobre 4, ou seja, 3 vezes 45 graus. Isso dá exatamente 135 graus. Perfeito aí, para quem fez o cálculo mentalmente. 135 graus é segundo quadrante. Aí sim, no segundo quadrante o cosseno é negativo e a secante também vai ser. Observaram? É fácil. Então é só se ligar naqueles sinais de novo. A gente vai fazer a quarta questão, tá? Que é uma questão que exige um pouco mais de concentração, porque volta a ser uma expressão, certo? O que é que eu vou fazer? A quarta questão, eu vou colocar aqui no quadro para vocês, um slide, olha só. Qual o valor de cossecante de π sobre 3 mais seno de π sobre 3 vezes seno de π sobre 3 menos a secante de π sobre 6? Ou seja, primeiramente, vamos transformar o que é radianos para graus para a gente ver como é que vai fazer. Isso aí vai ser necessário usar os parênteses realmente. Então vai ficar cossecante de π sobre 3, a gente sabe que é 60 graus, mais seno de 60, não é? É o mesmo ângulo, vezes o seno de 60 de novo, menos a secante, aí nesse caso π sobre 6 é 30 graus, aí mudou um pouco. Bom, então vamos resolver isso passo a passo assim, ó. Quem é a cossecante de 60? É o inverso do seno de 60, então é 1 sobre o seno de 60, mais. Quem é o seno de 60? Esse já está fácil. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Veja, seno de 60 de novo, raiz de 3 sobre 2, menos. E a secante de 30? Bom, aí é o inverso do cosseno de 30. Tá? Fechou. Agora, vamos lá. Substituindo, quem é o seno de 60, a gente já viu que é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, depois a gente já coloca o inverso. Mais raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre... Aí o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 também. Lembrando que o cosseno de 30 e o seno de 60 são iguais. Não é verdade? Agora, fazendo o inverso desse primeiro valor aqui, como é que vai ficar? 2 sobre a raiz de 3. Eu já vou aproveitar e racionalizar, multiplicar pela raiz de 3 e dividir pela raiz de 3. Isso a gente já fez em outras questões, então a gente já podia até colocar o valor direto aqui, tá certo? Raiz de 3 sobre 2 menos, aqui a gente inverte de novo, vai ficar 2 sobre a raiz de 3 e racionalizando, multiplica-se e divide pela raiz de 3. Para dar continuidade, como é que vai ficar? 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Veja que bagaceira que deu, a gente só substituiu os valores e ainda não multiplicou. Agora aqui a gente tem duas saídas. Eu posso multiplicar cada termo do primeiro membro
com cada termo do segundo, do primeiro termo, a primeira expressão com a segunda, ou resolver dentro delas. Eu prefiro resolver dentro de cada uma delas, do parênteses. Ó. Eu acho o mínimo múltiplo comum, que é 6, né? 3 vezes 2, 6. Aí eu divido 6 por 3 e multiplico pelo numerador. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes raiz de 3, 3, raiz de 3. Ok? Agora, a mesma coisa eu faço no segundo membro, que é o MMC aqui, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3, raiz de 3, né? Não raiz de 2, raiz de 3. Menos 6 por 3 dá 12, vezes 2, 4, raiz de 3. Beleza? Ficou fácil agora, não é? Aí olha o que é que vai acontecer. A gente resolve dentro de cada parênteses. 4 mais 3, 7, raiz de 3 sobre 6. Vezes 3 menos 4, menos 1, raiz de 3 sobre 6. Agora a gente vai multiplicar, né? 7 vezes menos 1 dá menos 7. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Sobre 3 vezes 6 vezes 6, 36. Aí eu vou tomar a liberdade aqui de simplificar, certo? Ó, 3 e 36, certo? Aqui vai dar 12, né? 3 vezes 12 é 36, ok? Aí para encerrar vai ficar menos 7 dividido por 12, que é a nossa resposta, certo? Observe que aí há uma quinta questão, mas eu não coloquei pelo seguinte: ela resulta numa inequação quociente e pelo que eu soube, o Júnior ainda não deu esse assunto em álgebra. Então, para não misturar e a gente não atropelar um pouco, a gente vai fazer esse tipo de questão depois que vocês virem esse determinado assunto. Tá joia? Então, veja só, esse capítulo é apenas isso. Lembre-se, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. Tem todos esses valores que vocês viram e agora você só precisa fazer as inversões. Depois que você faz isso constantemente, em vários exercícios como esse que a gente fez aqui, você vê que já dá para a gente inverter direto. Valeu, tchau, até a próxima.